FEAC na Escuta, um podcast da Fundação FEAC. A medida provisória 1116, editada pelo governo federal em 5 de maio deste ano, fez alterações na lei da aprendizagem, que regulamenta o trabalho de adolescentes a partir dos 14 anos na condição de aprendizes. Estas mudanças estão sendo contestadas por algumas entidades e associações e geraram protestos de jovens em diversos estados. A principal crítica é que a medida desestimula as empresas e indústrias a cumprirem a cota do aprendiz e deve reduzir a oferta de vagas para este público. Além disso, outro fator que pode prejudicar trabalhadores, aprendizes e pessoas com deficiência foi o julgamento do tema 1046. O Supremo Tribunal Federal decidiu que convenções e acordos coletivos firmados entre patrão e empregados prevalecem sobre a lei. A decisão pode abrir caminho para a redução de direitos sociais e trabalhistas. Para entender melhor o cenário, o advogado paulista Ariel de Castro Alves, presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da OAB São Paulo e membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, aceitou nosso convite para responder às perguntas de alguns jovens que trabalham como aprendizes. O aprendiz Matheus Nascimento Lourenção abre o bate-papo com o Dr. Ariel. O que é a Lei de Cotas do Aprendiz e por que ela é importante? A Constituição Federal Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles proíbem o trabalho infantil, mas nós temos essa previsão, inclusive legal, na Lei 10.097 de 2000, a Lei do Aprendiz, que estabelece que a partir de 14 anos existe essa possibilidade, essa oportunidade de aprendizagem profissional com formação técnica profissional, permitindo que o adolescente e o jovem possam ter uma primeira experiência no mundo do trabalho. Então, essa lei de cotas, que variam de 5% a 15%, conforme o tamanho e o número de empregados numa empresa, ela é fundamental para garantir a inclusão dos adolescentes e jovens, tanto a aprendizagem deles, para que se preparem para o mundo do trabalho, e a legislação ela é principalmente educacional e profissionalizante. Então nós temos aí essa importância fundamental dessa lei de cotas do aprendiz. Isso é fundamental para garantir o futuro profissional desses jovens, garantir a inclusão social, educacional e que eles possam se tornar trabalhadores e bem capacitados para ingressarem num mercado de trabalho cada vez mais competitivo e que exige formação, exige aperfeiçoamento, exige profissionalização. Então, por isso, é importante a lei de cotas do aprendiz, a lei da aprendizagem. Doutor Ariel, e quais são os direitos garantidos pela lei aos aprendizes? A lei da aprendizagem, ela se destina aos adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, garante iniciação profissional desses adolescentes e jovens, profissionalização, educação, formação, com uma carteira assinada, com salário mínimo proporcional à jornada de trabalho, com 13º, com férias, com o FGTS. E nós temos agora essa MP 1116 gerando retrocessos com relação a todas essas conquistas, a todas essas previsões e diminuindo também as contratações de aprendizes. A jovem Letícia, 20 anos, sonha em conseguir uma vaga como aprendiz. Ela está apreensiva com o que tem ouvido sobre a nova lei e a chance desse mercado de trabalho encolher ainda mais. Com essas novas regras, é verdade que o setor pode perder mais de 100.000 vagas para aprendiz esse ano. Para exemplificar
com essa mudança imposta pelo governo Bolsonaro, a empresa que contratava 50 adolescentes e jovens, ela poderá passar a contratar apenas 25 para cumprir a cota. Então, uma redução bastante drástica no número de aprendizes no país. E, inclusive, nós temos aí estudos técnicos já formulados por auditores fiscais do trabalho, afirmando que essas alterações vão diminuir o número de adolescentes e jovens aprendizes, que a projeção de perdas de vagas de aprendizagem em todo o país é de 432 mil vagas, uma redução de 46% do total de vagas hoje existentes, segundo aí as instituições, entidades, associações que representam os auditores fiscais do trabalho. Então, isso mostra o quanto é grave essa mudança que ocorreu. E, além disso, as empresas que aderirem ao programa da MP 1116, que é chamado de selo da impunidade, estarão livres de fiscalização por 2 anos. E aquelas que já foram multadas por irregularidades vão ter os processos de execução dessas multas suspensos. E claro que sem fiscalização adequada, a lei de aprendizagem não vai ser cumprida. Então isso também fragiliza ainda mais o cumprimento da legislação da aprendizagem. E essa MP 1116 só beneficia os empregadores, só beneficia as empresas. Letícia também está preocupada com uma decisão recente do Supremo sobre o tema 1046 e que pode afetar a inclusão profissional de pessoas com deficiência como ela. Como a mudança na lei de cotas do aprendiz vai afetar a inclusão no mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Quanto à discussão do tema no Supremo Tribunal Federal, do tema 1046, nós sabemos que o poder de barganha, o poder decisório dos empregadores, dos patrões, é sempre muito superior ao poder decisório dos trabalhadores, incluindo os aprendizes, incluindo as pessoas com deficiência. Então, nós precisamos que as leis sejam cumpridas, como a própria lei de aprendizagem, como a legislação que estabelece as cotas para pessoas com deficiência nas empresas. Então, é necessário que essas legislações tenham aí, de fato, uma efetividade, uma eficácia. Não é aceitável que as negociações aí coletivas se sobreponham às legislações. Quem vai acabar sendo aí, ficando aí mais vulnerável, e que sempre fica mais vulnerável, são os trabalhadores, são os adolescentes e jovens aprendizes, são as pessoas com deficiência. Então nós precisamos aí que o Supremo garanta o cumprimento das legislações e não dessas negociações coletivas que na verdade são imposições de perda e restrições dos direitos dos setores mais vulneráveis, que são os trabalhadores, os aprendizes e as pessoas com deficiência. Matheus Lourenção tem outra pergunta para o Dr. Ariel. O que a juventude e os movimentos sociais podem fazer para barrar a implementação dessas mudanças que reduzem as vagas para os aprendizes? Já estão ocorrendo várias mobilizações pelo país por parte de várias fundações, entidades, instituições que trabalham com os adolescentes aprendizes, e os próprios jovens e adolescentes estão participando de várias mobilizações no Congresso Nacional em Brasília, nas assembleias legislativas dos estados. E é importante que os jovens procurem os parlamentares nos seus estados, possam ir nos escritórios desses parlamentares, nos comitês agora no processo eleitoral.
Os parlamentares ficam muito mais sensíveis agora que nós estamos num período já de eleição, num período já de campanha. Então, quando esses parlamentares estiverem fazendo visitas nos bairros, nas feiras, nas atividades, eles precisam ser abordados por adolescentes e jovens que possam cobrá-los para que eles sejam contrários a essas propostas, para que essa MP seja derrubada pelo Congresso Nacional, e esperamos que essa pressão cresça ainda mais para que essas mudanças não possam valer e que não gerem esses graves prejuízos aos adolescentes e jovens aprendizes atuais e aos adolescentes e jovens aprendizes futuramente, que estarão ingressando na aprendizagem. Aprender uma profissão trabalhando como aprendiz foi decisivo na vida de Matheus Lourenção, que conseguiu inserção no mercado de trabalho. Matheus, quais foram as mudanças ocorridas na sua vida depois de começar a trabalhar? Bom, eu tive diversas mudanças na minha vida. Depois que eu comecei a minha experiência no mercado de trabalho, uma delas, onde consegui perceber melhor, foi saber me organizar e me administrar melhor. Afinal, conscientizar estudos com trabalho não foi nada fácil. Além de iniciar o meu crescimento profissional, me ajudou muito uma pessoa também. Nesse tempo onde eu me desloquei e tive experiências no mercado, eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais madura e mais responsável. A partir das experiências que você vivenciou até aqui, você já tem um plano para a sua carreira, Matheus? Olha, eu já comecei sim meu plano de carreira e eu percebi que eu tenho um longo caminho pela frente. Vi também que esse pouco tempo, onde eu fui inserido no mercado de trabalho, essas experiências que eu venho vivido, fez, na real, complementou que eu quero e pretendo seguir carreira no ramo da tecnologia. Afinal, além de ter o apoio da minha empresa, que ela preza a paixão pela tecnologia, foi algo que eu sempre quis ser um profissional formado nessa área. Xará de Lourenção, Matheus Ricardo de Souza Araújo trabalha como auxiliar de produção e tem um salário hoje que permite que ele se sustente e ajude nas despesas de casa. Assim, quando eu comecei a trabalhar, eu comprei minha TV, meu notebook, faço faculdade, ajudo em casa, pago conta de água, internet. Doutor Ariel, qual será o impacto desta MP na vida de jovens como Matheus Araújo e Letícia? Existia a expectativa de 100 mil contratações de aprendizes no país nos meses durante esse ano, mas que não serão confirmadas em razão dessas mudanças que o governo fez na legislação. E então, de fato, aí nós temos uma diminuição das vagas destinadas à contratação de aprendizes e temos então um aumento aí da exclusão social dos adolescentes e jovens. Então acaba ocorrendo aí uma redução das cotas pela metade, beneficiando as empresas e não beneficiando os adolescentes e jovens. É fundamental compreender a aprendizagem como uma medida que gera benefícios para toda a sociedade, porque o jovem vai trabalhar, vai estudar, como se ele tivesse uma bolsa de estudos e está vinculado a uma profissionalização, a uma profissão, a um processo de capacitação fundamental para o desenvolvimento do país. Sociedades civilizadas, países civilizados precisam capacitar, profissionalizar os seus jovens para esses países poderem se desenvolver. Então o Brasil só vai ser um país que possa ir para o primeiro mundo, possa ser considerado uma sociedade civilizada, um país desenvolvido, se ele investir
nos seus adolescentes e jovens, na profissionalização, nos estudos, na inclusão social e educacional dos adolescentes e jovens. E a aprendizagem é fundamental para isso, é uma forma de enfrentar o trabalho infantil, existe a obrigatoriedade da frequência escolar e tem o suporte financeiro que colabora com a renda das famílias e que gera capacitação profissional desses adolescentes. Então, nós não podemos aceitar esses retrocessos que foram impostos pelo atual governo. Existe todo um movimento de resistência diante desses retrocessos. Este foi o FEAC na Escuta. Para mais informações, visite www.feac.org.br.